Vamos lá, a palavra diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que fosse a sua casa. A sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado de multidão. Uma mulher, no meio do povo, sofria há 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar a cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou a borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Então Jesus disse: quem tocou em mim? E todos negaram. E Pedro disse: mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Aleluia. Amém. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então Jesus disse: filha, a sua fé curou, vai em paz. Amém? Eu creio, quando o pastor me convidou para falar, eu fiquei assim: Senhor, o que eu vou falar? E Deus me tocou, falou assim: fala sobre a mulher que sofria, há 12 anos. Essa palavra é uma palavra que me toca demais. É uma das passagens que eu mais gosto, para falar a verdade. Eu sinto que é um misto de milagres nesse contexto. A gente vai falar um pouquinho que eu entendo de cada um. Primeiramente, naquela época, se a gente for olhar a passagem de Levítico 15:19, vai falar que a mulher, quando ela estava menstruada, ela ficava cerimonialmente impura por 7 dias. Então, quem tocava ela durante esse período ficaria impura até o entardecer. Então, você imagina uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia que não cessava. Em Mateus 9:19, ele confirma essa passagem de Lucas, e ele fala também que essa mulher, ela usou todo o dinheiro que ela tinha para tentar se curar. Ela ia nos médicos, tudo que ela pôde fazer, que ela pôde investir, ela investiu. Então você imagina, ela estava num sofrimento há 12 anos. Imagina uma mulher ficar 12 anos sem poder, bem dizer, sair de casa. Porque se ela saísse, alguém a tocasse e descobrisse que ela estava tendo a hemorragia, ela poderia ser apedrejada. Naquele tempo, eles não aceitavam, entendeu? Era muito ali, certinho. Então, ela era uma mulher reclusa, ela era uma mulher que ficava dentro de casa, ela não socializava, ela não tinha marido, ela não tinha filhos, ela não tinha ninguém, E aí ela ouviu falar de Jesus, e a fé dela falou: não, eu preciso chegar até ele, eu preciso pelo menos tocar no manto dele. Mas você imagina como que ela se sentiu? Eu fico imaginando, gente, como que ela ficou pensando.
como que eu vou chegar até Jesus? Ela sabia que se ela tocasse no manto dele, ela seria curada. Ela tinha essa fé, mas ela não sabia como ela chegaria até ele. E na palavra fala assim que Jesus ele foi esperado, né? Deixa eu voltar só um pouquinho para ele. Que ele desceu, ele estava do outro lado do mar e a multidão o recebia. Então você imagina, nessa época Jesus já estava sendo muito conhecido. Como que ela ia, impura, se aproximar de Jesus? Imagina o sentimento dela. Eu fico tentando imaginar o sentimento dessa mulher. Às vezes eu fico pensando, eu queria estar naquela época, eu queria ver Jesus. Eu queria viver aquele momento. Então, ela sabia que em algum momento ela precisava tocá-lo. Então aqui fala que Jairo, que ele era um líder da sinagoga. Agora a gente vai vamos analisar a história de Jairo. Jairo era uma pessoa importante. E a palavra diz que Jairo se ajoelhou, porque a filha dele estava doente. E aí Jesus prontamente falou: não, eu vou até a sua filha. Deus, obrigado. Por quê? Porque quando Deus fala, quando Deus promete, é porque a graça já aconteceu. A palavra de Jesus não volta atrás, a gente sabe disso. Só que nesse meio tempo, nesse caminho, eu imagino assim, gente, olha como Deus é perfeito. Nesse caminho, houve 2 milagres. O percurso que Jesus fez, da onde ele estava, para onde ele ia, houve uma mudança ali. Então eu entendo que muitas vezes a nossa vida tem um começo e tem um fim. Mas o meio, gente, às vezes a gente muda o caminho para alcançar outras graças, para atingir outras pessoas, para salvar outras vidas, porque nós somos usados por Deus. Então, nesse caminho, aquela mulher que estava ali, reclusa, num canto, tentando pensar como eu vou chegar até ele, nesse caminho, aonde uma multidão estava em volta de Jesus, e nem todos ali estavam ali porque estavam crendo em Jesus. Muitos estavam ali por curiosidade. Nem todos ali estavam com o coração aquebrantados. Nem todos ali estavam ali porque amavam ao Senhor, porque estavam ali porque sentiam que a graça do Senhor poderia alcançá-los. A grande maioria estava ali simplesmente porque era curioso. Fofoqueiro sempre existiu, né? Então eles estavam ali para ver, será que ele realmente é o Filho do Homem? Será que ele realmente vai fazer um milagre? E aí aquela mulher, eu imagino aquela mulher ali no cantinho, reclusa, tentando não encostar em ninguém. Mas quando ela viu Jesus, ela pensou: eu preciso chegar até ele. Eu preciso tocar nele. E o mais interessante, a palavra tem poder, porque ela fala: se eu tocar nas vestes dele, eu creio que eu serei curado. É algo muito forte. A fé é você pisar em um chão que
não tem nada. E saber que ali Deus vai pôr o piso. Aleluia. Essa mulher teve a fé. Ela sabia que se ela tocasse, ele iria curá-lo. E assim ela fez. Sei lá eu como, ela se enfiou no meio daquela multidão. E ali, com muito custo, ela conseguiu tocar na orla do vestido de Jesus. E a fé dela foi tão grande, tão grande, tão grande, que Jesus parou. Ele parou. Gente, eu imagino a cena assim. Jesus está andando, ele sente aquele poder saindo do corpo dele, uma coisa sobrenatural que até ele se assustou, que ele pensou, o que é isso? E nesse momento ele para e fala, quem me tocou? E Pedro, Simão, vira e fala, mas Jesus, olha o tanto de gente, todo mundo está te tocando. Mas ele fala, alguém me tocou, eu senti o poder sair de mim. O poder da fé. O poder da fé daquela mulher. Nós somos abençoados, sim, pela nossa fé em acreditar que temos um Pai que cuida, que cura, que provê, que abençoa. Aleluia. E essa mulher teve a fé. E aí na palavra Jesus pergunta para ela, né? E ela conta a sua história. Mesmo com medo de ser julgada. E Jesus, com o maior amor do mundo, eu imagino ele olhando para ela com aquele amor e falando para ela assim, vai, a sua fé te curou, vai em paz, vai viver a sua vida. Então você imagina você ser curada. Tadinha, eu fico imaginando, ela devia estar assim, se sentindo envergonhada. Porque ela sabia que ela não deveria estar ali, mas ela estava ali. Aí, irmãos, a gente vai pensar no Jairo. Imagine Jairo. Aquela agonia de Jairo. Primeiro, ele era um líder da sinagoga. Ele era uma pessoa importante. Ele se humilhou perante a Jesus, pedindo que Jesus curasse a sua filha que estava doente. E Jesus prontamente foi. E aí, nesse meio tempo, ele encontrou essa mulher. Imagina por um pai, sabendo que teu filho está doente em casa, e o médico precisa do médico, vamos imaginar hoje, teu filho está doente, você liga para o SAMU, o SAMU demora, dá um desespero, né? Aí Jairo está lá com Cristo, acreditando que ele está indo lá curar a filha dele, e nesse meio tempo, ele muda a rota. Jesus mudou a rota para curar essa mulher. E Jairo ali, vendo toda aquela situação, tendo que ter paciência, tendo que ter compaixão, tendo que entender que aquele momento não era dele, e sim daquela mulher. Às vezes a gente não entende que não é o nosso momento, que é o momento do nosso amigo, do nosso parente, do nosso vizinho. Às vezes a gente nos questiona Deus, Senhor, por que ele não
gente muitas vezes não entende que naquele momento aquela pessoa precisava dessa graça. E nós temos que nos alegrar pela graça do outro. E isso muitas vezes é difícil. Quem aqui nunca falou, Senhor, por que ele e eu não? Essa mulher, ela ficou 12 anos. 12 anos. Imagina o processo que Deus estava fazendo na vida dela. Não foram 12 dias, não foram 12 horas. Foram 12 anos. É muito tempo. Muitas vezes nós não entendemos por que a nossa graça demora tanto. Mas existe um processo por detrás disso. Aleluia. E Jairo ali esperando essa situação, né, toda acontecer, essa graça acontecer na vida dessa mulher. Me pergunto, será que ele não questionou? Mas meu Deus, agora, justo agora? Por que essa mulher foi parar agora? Ai, a minha filha, eu não sei o que passou. Mas eu fico tentando imaginar e me colocar no lugar dessas pessoas. E aí, nesse meio tempo, vem alguém e fala para Jairo, não adianta mais, a sua filha acabou de falecer. Mas a fé de Jairo não morreu. E Jesus foi até lá. Eu não vou entrar agora na questão de Jesus e até a filha. Todo mundo sabe que Jesus fez um grande milagre na vida da filha de Jairo. Mas eu quis passar um pouquinho sobre a fé. A fé de esperar, a fé de você acreditar em algo que não vemos. A fé é isso, né? É acreditar naquilo que não vemos. É acreditar naquilo que a gente espera sem saber quando vai chegar. Só que Deus tem promessas nas nossas vidas. Aleluia. Todo mundo aqui, Deus prometeu. Ninguém veio aqui à toa. Todo mundo, Deus fez perfeitamente. Eu fico imaginando, é muita gente, né? Mas eu fico imaginando assim, o que Deus planeja para cada um? Se cada um conseguisse entender a essência e fizesse aquilo que o Senhor deseja para nós, quantas bênçãos nós teríamos. Como o mundo seria muito mais bonito. Aleluia, Deus. Como a gente conseguiria levar a palavra. Cada um de nós foi, antes de nascer, foi planejado pelo Senhor. Às vezes não fomos planejados pelos nossos pais, mas por Deus sim. Aleluia. É, Deus. E não estamos aqui à toa. Eu não sou ninguém, eu sou falha demais, eu erro demais, eu questiono a Deus. Mas essa palavra, por que eu escolhi? Na verdade, eu não escolhi, tá? Deus soprou no meu ouvido, fala ela. E eu sei por quê. Porque Deus vem trabalhando a minha fé ao longo desses anos e não é pouco. Não é pouco. E eu sei que, assim como Deus trabalha a minha fé na minha vida, cada um de vocês aqui também tem as suas lutas e Deus vem trabalhando. Não é fácil. Não é fácil acreditar num Deus supremo. Não é fácil acreditar que todo dia é um milagre do Senhor. Não é fácil acreditar que os nossos desejos nem sempre são os do Senhor e que a gente tem que se submeter àquilo que Ele quer. E Deus vem trabalhando muito a minha pessoa em relação a isso. Deus vem trabalhando muito o fato de muitas vezes eu querer controlar a minha vida e não conseguir. Aliás, eu andei entregando para o Senhor. Falei, Senhor, que seja feito o que o Senhor deseja. E não está sendo fácil.
mas está sendo abençoado. Aleluia. Muitas coisas na minha vida estão mudando. Graças a E eu Deus. creio que é obra do Senhor. E eu acredito fielmente que Deus está cuidando de mim com tanto amor, com tanto carinho, sabe? Eu me sinto abençoada por ter uma grande amiga aqui do meu lado, minha família. Vocês que são pessoas que nos acolheram com tanto amor, o pastor, a Pete. Então assim, isso é obra do Senhor. Aleluia. Isso é obra do Senhor. Glória a Deus. A gente tem que ver os mínimos detalhes. Eu estar aqui em cima, falando a palavra, nunca imaginei. Mas é obra de Deus. E eu espero, sinceramente, que Deus, essa palavra, impacta pelo menos uma pessoa aqui dentro. Aleluia. E uma pessoa que seja impactada, para mim, já é uma glória. Levar a palavra do Senhor não é uma coisa ruim. Tem pessoas que têm vergonha. Tem pessoas que não gostam de ler a Bíblia. Hoje eu vi um vídeo de um casal, eu fiquei assim até um pouco chocada. O vídeo era: quantos dias você não lê a Bíblia? Um casal de idosos. O senhorzinho falou: eu nunca li. E a esposa falou: faz muitos anos. E o senhorzinho ainda completou: estamos aqui vendo o mar. Isso não é hora de falar de Bíblia. Gente, como que uma pessoa consegue viver sem a palavra de Deus? Como que uma pessoa consegue não estar em comunhão com o Senhor? Que é bênção maior, que é glória maior, que é felicidade maior. É um sentimento, é algo tão sobrenatural que se todo mundo, uma vez na vida, sentisse a presença do Espírito Santo, nunca mais ia querer sair da frente. Aleluia. Nunca mais ia querer falar: não, eu não quero sentir isso. Então, queridos, eu não tenho muito mais o que dizer, mas eu sei e eu espero que o pouco que eu falei tenha impactado a vida de vocês. Amém. Aleluia. Obrigada.